Minutos, vamos conversar agora com Samuel Malafronte e Stefan sobre saúde mental na pandemia, esse período complicado que vivemos. Samuel, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no Educador Acontece. Boa tarde, gratidão pelo convite. É um prazer estar falando com vocês aqui mais uma vez. Prazer é nosso, Samuel, e nessa semana nós temos uma data importante, que é o dia aí, na verdade é o dia internacional, né, não só nacional, da luta antimanicomial. É um tema aí que traz a questão da saúde mental de novo à tona, né, Samuel? Mas a gente tem inclusive um material pronto sobre esse assunto, mas antes queria te perguntar, né, como estão os seus atendimentos nessa pandemia? Você é terapeuta, presta também serviços como coaching, né? Como que tá aí a procura das pessoas nesse período de pandemia que se prolonga, né? A gente fala da pandemia desde o ano passado, mas estamos já no segundo ano de pandemia, restrições, isolamento, né? Como que está aí a procura, né, pelos serviços de terapia nesse período? Só um detalhe, eu não sou coach, eu sou só terapeuta, tá bom? Nada contra, mas só para não confundir. Mas o pessoal tem procurado bastante. Uma coisa boa que eu vejo como um lado positivo é que o pessoal tem entendido a importância de cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional. Nós precisamos ter esse carinho, esse cuidado. Até um tempinho atrás era um tabu, né? Quando se falava assim, poxa, você precisa de um psicólogo, de um terapeuta. As pessoas falavam assim, mas isso é coisa para louco, um psiquiatra. E não, gente, é muito importante que você cuide da sua saúde mental, que você cuide das suas emoções, que a gente tem um movimento muito denso de reprimir tudo. Nós vamos o tempo inteiro reprimindo as nossas emoções e nós esquecemos de vivenciá-las. Esse é um problema, né? A gente quer tanto controlar as situações e a gente começa a reprimir, perdão. Começamos a reprimir e colocar para um segundo plano o que está acontecendo aqui dentro, né? E a gente esquece que para nós termos os nossos movimentos externos, nós precisamos estar bem internamente. Então eu acho fundamental o debate, né, a respeito da saúde emocional, da saúde mental, e que a gente possa cada vez mais ter esse carinho. Graças a Deus, né, de alguns anos para cá, a pandemia potencializou, mas de alguns anos para cá, essa busca tem aumentado cada vez mais. Bom, Samuel, e falando um pouquinho desse período que a gente está vivendo, né? Só para a gente ter um retrato aí dos últimos dias de Limeira, no final de semana tivemos casos de agressão, tivemos um caso de feminicídio de uma mulher que foi morta a facadas pelo marido no Jardim Boa Esperança, e a filha do casal de 5 anos de idade presenciou esse crime. Além do feminicídio, tivemos um outro caso de agressão a uma mulher que também foi agredida pelo companheiro na frente do filho de 2 anos de idade. E um outro caso também que chamou a atenção é de um homem que morreu durante uma briga no Parque Nossa Senhora das Dores, isso no sábado à tarde. Um homem devia, né, para o proprietário de uma lanchonete, os dois entraram numa discussão e o devedor acabou matando a facadas aí o dono dessa lanchonete. Então, ocorrências muito violentas, né, claro. Essas ocorrências de violência, de feminicídio sempre existiram, mas a gente nota que durante esse período de pandemia, tudo isso está muito mais intenso, né? Dá para a gente culpar o isolamento social, a pandemia, Samuel, por esses casos de desequilíbrio, né? Porque tudo que eu citei aqui foram discussões, né? Crimes que aconteceram ali no calor do momento. Olha, eu não gostaria de colocar a culpa na questão da pandemia e do isolamento. Eu acho que nós estamos ficando muito fracos emocionalmente. Como sociedade, nós estamos muito fracos emocionalmente. Ou seja, a gente já vem doente há algum tempo. A pandemia só potencializou e está escancarando isso, né? Então, eu acho que é muito importante a gente não colocar a culpa na pandemia. Claro que ela aumenta, as pessoas ficam mais irritadas, ficam mais... A gente entende tudo isso. Mas para chegar num extremo deste ponto, é muito mais do que uma pandemia. Já tem todo um histórico, né? Provavelmente tem todo um histórico bem conturbado. Uma coisa que eu sempre falo, principalmente a respeito do feminicídio, nós precisamos deixar pessoas melhores para o mundo. Então, não adianta você querer disciplinar uma criança, né? Disciplinar depois que ela tem 15 anos, já virou um jovem, um adolescente. Nós precisamos começar isso desde o começo, a ensinar ele a respeitar, principalmente essa questão em relação às mulheres.
Uma coisa que é fundamental é a gente falar não. Nós escutamos, as pessoas têm um medo hoje de escutar um não, e a gente precisa fazer com que os jovens, com que as crianças aprendam a importância do não. Por que eu falo isso? Fazendo um paralelo em relação ao feminicídio. Poxa, a pessoa não está feliz mais no relacionamento, ela vai colocar um ponto final nesse relacionamento. E ela fala um não. Se a pessoa nunca escutou um não na vida, ela sempre foi muito ali protegida de tudo, nunca sofreu por nada das suas emoções, dificilmente ela vai ter esse controle. Então, a chance de ocorrer algo violento é muito maior, porque ela nunca se frustrou, ela nunca entendeu um não, ela não foi criada no sentido para respeitar o outro, ela acaba sendo muito mais criada para satisfazer as suas próprias vontades. E aí é um grande problema. Eu sou super a favor de cada um correr atrás dos seus sonhos, de ter a sua vontade, né? De acreditar no seu sonho, correr atrás. Mas a partir do momento que envolve um terceiro, eu tenho que entender que a minha vontade não necessariamente vai prevalecer. Principalmente no relacionamento. Se não tiver diálogo, não tem relacionamento, é prisão. 3h10, estamos conversando com o Samuel Malafronte Stefan, que é terapeuta, sobre saúde mental nesse período de pandemia. E Samuel, você disse sobre as dificuldades de muitas pessoas dizerem não, né, para o companheiro, para algum familiar. E falando especificamente desse caso de feminicídio que eu citei agora, inclusive informação que está no nosso portal, elimeira.com.br, a vítima, que é uma mulher de 35 anos, se chamava Samara Schutz Cândido. Ela deixa uma filha de 5 anos, né, fruto desse relacionamento, e a informação que tem sido aí levantada pela polícia, que conversou com vizinhos, com amigos, né, do casal, é de que a Samara já era vítima de agressão já por parte do marido. Ele teria problemas com bebida, inclusive a discussão foi por isso que ela pediu que ele não bebesse mais, já estaria bêbado, né, no momento do crime, mas há essa informação que ela sofria agressões constantes do marido, que tinha problemas com alcoolismo. E em uma situação como essa, né, Samuel, é até difícil mesmo que a vítima fale não ou denuncie. Primeiro porque a companheiro é pai da filha dela, né, de 5 anos. Então, como lidar com essas situações, né? Porque nem sempre é fácil e é possível dizer não, né, Samuel? Na verdade, essa questão do não que eu falo é do próprio agressor. Por exemplo, ele não foi treinado para escutar um não. A partir do momento que se ele compreende que a minha liberdade ou o meu limite vai até onde começa o do outro, fica mais fácil o diálogo. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa... Lógico, a vítima é sempre muito complicado para falar um não, ainda mais quando tem esse caso de agressão. Mas vamos pensar assim, lá atrás, está? Mas se tivesse sido feito todo um trabalho com este agressor, antes dele ser um agressor, certo? Talvez não chegaria nesse ponto. Eu acho que é aí que a gente começa a trabalhar um pouco mais na causa, que senão a gente fica só enxugando gelo. Né? Claro que é muito importante ter as denúncias, é muito importante ter o suporte em relação à vítima, que a gente sabe que no Brasil é muito válido, né? Principalmente vítimas de feminicídio, mas nós precisamos deixar jovens e homens melhores para encarar os relacionamentos de uma maneira mais saudável. Né? Aí tem um outro ponto que acaba sendo complicado também, a gente tem um pouquinho de dificuldade de colocar uns pontos finais, muitas vezes também por conta de crenças, poxa, no caso de um casamento que precisa ser para sempre, ou até a gente acaba escolhendo, muitas vezes, casar por conta de uma crença que às vezes é muito cotidiano, são coisas simples, mas que eu tenho certeza que a maioria das mulheres já escutaram, né? Chegando numa certa idade, ele fala assim, nossa, vai ficar para titia. Olha só, a sociedade já te empurrando a fazer um movimento que talvez não é um movimento que você queira fazer e talvez não é um movimento ideal. Então, eu acho que é muito importante a gente refletir para chegar um pouco mais lá na raiz, antes de ter essa questão do embate. Né? Então, eu acho que é legal a gente cuidar dos nãos, não só para quem precisa falar o não, mas principalmente para que as pessoas recebam o não, entendam a questão do não, né? De um ponto final, de um término.
3 horas e 12 minutos, Samuel. Eu falei também, citei aqui outro caso que está também no portal da Educadora, que é o elimeira.com.br, de uma briga que aconteceu no sábado à tarde, em que o dono de uma lanchonete foi cobrar uma pessoa que devia a ele, e aí entraram ali numa discussão e o devedor matou aí o dono da lanchonete a facadas. Então foi uma discussão também bem acalorada, né? Claro, não dá para a gente culpar a pandemia, mas você acha que esse cenário que a gente vive de incerteza, de luto de tantas famílias, de pressão, né, social, de dificuldades econômicas, enfim, tem uma série de fatores, né? Mas você acredita que tudo isso está deixando as pessoas mais à flor da pele, mais impacientes, mais estouradas, né, a ponto de uma discussão terminar também em morte? Com toda certeza, né? Então, assim, tudo fica à flor da pele. E quando as emoções estão tão à flor da pele, a gente perde um pouco, né, a ideia da consciência, da nossa razão para de funcionar. A gente entra muito no modo bicho, vamos por assim, e aí é muito importante, né, se a pessoa não tem um treinamento ou uma criação que tente ensinar um pouquinho a respeito sobre as emoções, sobre o que é certo, sobre o que é errado, isso acaba sendo potencializado, isso não tenha dúvida. Tá? Então a pandemia vem potencializando sim de uma forma muito negativa. É o que eu falo, não dá para responsabilizar a pandemia, né? Mas ela potencializa um lado muito complicado do ser humano. Né? Essa questão da agressividade, que estamos todos à flor da pele, então é muito importante a gente tomar cuidado com isso também. 3 horas e 14 minutos, estamos conversando com Samuel Malafronte Stefan, terapeuta sobre saúde mental na pandemia. E Samuel, falando principalmente agora sobre a pandemia em si, nós temos só aqui em Limeira 698 mortes confirmadas pela Covid, ou seja, quase 700 famílias em luto, né? Seja as que perderam alguém querido no início da pandemia ou as que perderam alguém mais recentemente, mas acho que isso desperta quase que um sentimento de luto coletivo, né? Principalmente quando nós vemos aí famosos, políticos perdendo a vida também. Tivemos no final de semana a morte da Eva Vilma, que não foi por Covid, causou uma grande comoção. Também a morte do Bruno Covas, que faleceu por câncer, também não foi Covid, mas causou também grande comoção. Mais recentemente, Paulo Gustavo foi uma vítima da Covid também, e o país todo chorou. Você acredita que essas mortes, né, de famosos, de figuras conhecidas também, são uma forma, né, de todo mundo aí sofrer esse luto que está represado e que é de tantas famílias, Samuel? Pode ser uma forma, sim, da pessoa, às vezes, é um momento que ela acaba, como não tem um link direto com ela, ela pode represar um pouquinho, soltar um pouco as emoções que estavam ali presinhas dentro dela. Então pode ter uma questão, assim, desse sofrimento, né, coletivo aí, uma morte de um famoso, de uma pessoa que marcou muito, né, a pessoa sofrer bastante por conta disso. Pode sim. Samuel, e como também lidar, né, com esse luto? Como eu disse, aqui em Limeira, quase 700 famílias enlutadas por conta e da Covid-19, né? Como lidar com esse processo de luto, né? A terapia também pode ser uma auxiliada, porque cada um tem o seu processo, né? Talvez alguns se recuperem de forma mais rápida, outros não, mas como lidar com esse momento? É uma coisa muito individual, a gente não tem vamos por assim, uma receitinha, faça isso ou faça aquilo, mas eu acho que assim, estar bem com a sua família, eu acho que ter um suporte voltado para a espiritualidade, para a religiosidade, eu acho que isso é muito importante, para que você tenha forças nesse momento, né? Então, eu acho que isso é um processo muito importante. Tá? Respeitando todas as crenças, mas eu acho que é muito legal cada um ter esse seu movimento, essa conexão com Deus, com o Criador, eu acho que é muito importante. E a gente tem que vivenciar. Eu acho que um ponto, nós não podemos tentar sufocar este luto para sair dele tão rápido, ou tentar reprimir. E para as pessoas que se lidam melhor com isso, que você seja um suporte, um apoio para as pessoas que estão enfrentando esse momento de dor, esse momento difícil. E não é uma questão de falar A, B, C ou D. Às vezes é só o estar junto, sabe? Dar o seu ombro amigo, conversar bastante. Não tenha, se você perdeu um ente querido, não tenha medo
de conversar com alguém, de contar como você está se sentindo. E da mesma forma, aquela pessoa que lida bem com as perdas, que possa ser um ouvido amigo, que acolha mais do que julgue o outro, né? Porque às vezes a gente tende a pensar que a dor do outro não é tão grande, mas a gente não está na pele do outro. Então é muito importante que nesse momento a gente acolha essa dor, sem julgamentos, mas esteja ali, seja um ouvido amigo. Eu acho que o que a gente, ainda mais numa proporção tão grande que está acontecendo, né? Todo mundo tem alguma pessoa próxima, pelo menos que perdeu, né? A grande maioria das pessoas. Então eu acho que esses dois movimentos, de quem está sofrendo, estar aberto para ter alguém ali para conversar, para colocar para fora, para falar um pouquinho das suas emoções, seja com terapeuta, seja com psicólogo, seja com seu médico, com seu psiquiatra, ou, poxa, não tenho como ir nenhum desses, converse com alguém da sua confiança, abra os seus sentimentos, conte como você está se sentindo. E aquele que tem aí uma saúde emocional mais forte, que está mais equilibrado, que seja um ouvido amigo. Eu acho que esse é o principal, esses dois movimentos são os principais nessa situação de pandemia que nós estamos vivenciando. Samuel, falando nesse movimento, né, de conversar com alguém próximo, de buscar interagir com outras pessoas, né, para superar o luto, há uma informação que está sendo divulgada, né, por portais, pela imprensa, sobre a tal síndrome da caverna, que seria algo que os profissionais da área da saúde mental têm notado nesse período de pandemia, porque nós vivemos muitas restrições, né, por conta do isolamento social. Agora que a gente está, pelo menos aqui em Limeira, no nosso estado, em uma fase de mais flexibilização, mas estamos com a rotina toda alterada há mais de um ano, né? E muitos pacientes têm relatado que depois desse mais de um ano de isolamento, né, 49% dos entrevistados por uma pesquisa americana relataram que tem desconforto, né, a ideia de voltar a interagir socialmente, de voltar a sair, a frequentar festas, a frequentar reuniões familiares, né? Então, metade dos entrevistados tem receio de retomar aquela interação com o próximo como era antes da pandemia, porque não sentem vontade, né, de interagir. Querem ficar isolados. Isso também é um reflexo da pandemia. E como vencer nessa vontade de permanecer isolado socialmente? Eu acho que na hora que chegar o momento, na hora que a gente tiver tudo mais estabelecido, né, nenhum movimento aí, vamos pôr, os riscos estiverem menores, eu acho que devagarinho, com muito amor, carinho, a gente vai ter que começar a sair da caverna, né? É porque assim, foi gerado muito medo. Infelizmente, essa pandemia vai ter a gente, como que eu posso falar? Ela vai ter um efeito a longo prazo ainda. Não só a questão das mortes, mas as relações pessoais foram afetadas, né? Os empregos foram afetados. Quantas empresas aí já falaram que não voltam mais a ter alguma função de estar presente, tudo home office. Então, assim, são muitas mudanças. E eu acho que o principal é a gente entender essas mudanças, começar a trabalhar as nossas emoções. Provavelmente essas pessoas que relatam essa dificuldade devem ter alguma questão aí de medo, de insegurança, de uma ansiedade do que pode ser se eu voltar a ter contato com as pessoas, e se tiver uma outra pandemia, se surgir um outro problema. Então são coisas que vão acontecer, né, na mente das pessoas, e devagarinho elas vão tendo que se cuidar para vencer este medo de sair da caverna. Eu acho que isso vai ser muito importante, mas não podemos, como que eu posso falar, não vamos acelerar demais essa saída, mas também não vamos ficar atrasando. Então, em algum momento a gente vai ter que botar a cara a tapa e sair da caverna. 3h22. Samuel, temos um material produzido pela Maíta Castilho, nossa repórter, sobre um fórum da luta antimanicomial que acontece nessa semana aqui em Limeira por conta do Dia Internacional aí da conscientização sobre esse assunto. Gostaria de te convidar para assistir conosco esse material que tem tudo a ver com o nosso assunto, que é saúde mental. O mês de maio é o mês da luta antimanicomial. Para tratar sobre o tema, o Fórum Limeirense da Luta Antimanicomial preparou uma programação especial. E sobre esse assunto eu converso com a Anésia, que é militante da causa aqui na cidade. Anésia, olá. Gostaria que você nos explicasse, então, o que é a luta antimanicomial. A luta antimanicomial começou há 20 anos atrás,
Em Limeira, os militantes começaram há 10 anos, eu estou há 9. O que a gente quer é tirar os doentes dos manicômios. E hoje não se fala mais manicômios, fala-se em clínicas de recuperação, hospital psiquiátrico, etc. E o manicômio e as clínicas não trazem grandes benefícios para doentes mentais e doentes dependentes químicos, álcool, droga, né? E em Limeira existe o órgão que cuida dessa parte, que é o CAPS, né? Temos 3 CAPS em Limeira, CAPS 1, CAPS 2 e o CAPS AD, que é álcool e drogas. E a partir dali é um tratamento mais humanizado, mais familiar, com psicólogos, com psicoterapeutas, né, atividades, e principalmente para familiares. Que o familiar, com um doente mental ou com um doente de álcool e droga, ele adoece junto. Então é basicamente isso, a luta antimanicomial é isso, vamos cuidar dos nossos doentes em casa. Anésia, por que é importante falar sobre esse tema, né? Ter esse dia, que é o dia 18 de maio, ter esse mês de maio que é voltado para essa causa, né? Ainda existe ainda é um tabu, ainda existe muita falta de informação a respeito desse assunto? Muito. As pessoas acham que, de repente, um doente de esquizofrenia é um louco, né? Então, meu vizinho tem um filho louco. Não é isso. Toda doença mental tem tratamento. E o que tem ocorrido muito em Limeira é doentes mentais com pequenos transtornos mentais se envolvendo com álcool e droga. Aí, então, fica uma situação muito pior. Então, aí tem surtos, tem, né, aquelas coisas, e os pais ficam desesperados. Vamos pôr numa clínica. Não precisa, não tem necessidade. E a clínica, por melhor que ela seja, ela vai fazer um spa, né? Ele vai relaxar, vai tomar uns remedinhos. E quando ele voltar, se é no caso de um doente dependente químico, fica 6 meses numa clínica. Quando ele voltar para a sociedade, ele vai usar de novo. Se não tiver o apoio da família, se não tiver um psicólogo, se não tiver um profissional capacitado para ajudá-lo. E o trabalho do fórum é justamente esse, levar essa informação para as pessoas, né, para que elas entendam que é preciso ter um tratamento contínuo, né, diferente do que a gente já falou, de levar a pessoa para longe, né? Exatamente. E qual é a programação que o fórum preparou sobre esse assunto agora para o mês de maio? Tem muitas coisas. O destaque vai ser a live no dia 25, né, que é com os vereadores. A gente convidou todos os vereadores. Alguns confirmaram, alguns não, para debater esse tema. E eu queria que você convidasse, então, as pessoas para participar da live, né, e buscar mais conhecimento nos canais de comunicação de vocês. Isso, eu gostaria muito que as pessoas prestassem mais atenção, porque é de muita utilidade pública isso, né? Cuidar dos seus doentes, e com mais amor, com mais respeito. O CAP está aberto para isso. Para receber doentes e familiares. É isso, obrigada pelas informações, Anésia. Obrigada. Maíta Castilho para a Educadora. 3h27. Obrigada, Maíta Castilho, pelas informações. Samuel continua conosco também. Samuel Malafronte Stefan, que é terapeuta. E, Samuel, te convidei também para assistir conosco essa reportagem da Maíta, porque uma questão importante, né, sobre esse assunto é justamente a vergonha, às vezes, do paciente que está com algum problema de saúde mental ou de dependência química, buscar ajuda, e também da família, que muitas vezes não sabe o que fazer, tem toda essa questão de tentar isolar esse paciente, né, e nem sempre esse é o melhor caminho. Queria ouvir a sua opinião sobre o assunto. Como a Anésia falou, eu acho que o principal de tudo, e eu acho que a gente pode levar só para todas as esferas, mas principalmente nessa questão manicomial, a gente precisa humanizar as relações, né? Infelizmente, a gente está numa era de muita velocidade, muita facilidade celular. Eu me conecto com alguém, então está tudo muito mecanizado também.
Está faltando humanizar as interações. Lógico que a gente pode fazer, debater, a gente pode ser humanizado por meio do celular também, é possível isso. Mas o que eu quero dizer é assim, a gente precisa tirar esse padrão. Como eu falei para vocês, faz muito sentido de que cuidar da saúde emocional é besteira, de que isso não resolve nada. Então, assim, nós precisamos demais humanizar as relações e os atendimentos, né? Principalmente nessa questão. Os adictos também, é muito importante que tenha esse conjunto. A família sofre, realmente, a família sofre junto. E ela vai precisar acolher esta pessoa que sofre com alguma questão mental ou que tem um problema, um adicto. Então, assim, o acolhimento é o primeiro passo, né? Muitas vezes a gente fica, principalmente com os adictos, a gente acaba julgando o movimento deles e não tentando compreender. A gente muitas vezes quer que eles parem, mas a gente muitas vezes não vai escutar o porquê. Porque, na verdade, ele está buscando anestesiar alguma dor, tem alguma coisa ali que não tá bacana, então ele tenta gerar um prazer para suprir essa dor, para sanar essa dor. Então é muito importante que antes de julgar o porquê o fulano fez isso, no caso do adicto, ou porquê ele teve esse movimento, porquê está nesse vício, a gente precisa escutar as dores dele, com mais amor, com mais carinho, sem apontar o dedo. Acho que só aí a gente consegue uma interação diferente com eles. E aí fica muito mais fácil de você pegar na mão e falar assim, olha, eu sei que é um momento difícil, que você tem esse problema, mas eu estou junto e vamos em busca da solução. Você topa? Eu acho que é muito mais fácil dele topar do que quando você o julga primeiro. Samuel, o mesmo vale para o exemplo que nós demos aqui recentemente, né, no programa, das pessoas que estão passando por um luto, que de repente estão num processo de tristeza prolongado, né, que pode ser outros problemas de saúde, e quebrar esse preconceito que existe quando a gente fala em saúde mental, né, de achar que quem procura por um terapeuta, por um psiquiatra, por um psicólogo, né, por qualquer tipo aí de auxílio, é doido, é maluco, né, quebrar esse preconceito que, por incrível que pareça, ainda existe. Ainda é forte, ainda existe. E essa questão do luto realmente é a mesma forma. A gente vai acolher e a gente precisa olhar com amor e carinho. Eu vejo muitas pessoas que demoram, às vezes, 2 anos e meio, 3 anos para superar uma perda. Então é importante que a gente tenha essa paciência. Lógico que a gente pode orientar, às vezes a gente tem que dar uns puxõezinhos de orelha, mas com amor, né, para tentar fazer a pessoa também sair do lugar. Mas a gente precisa desse acolhimento e desse entendimento, de estar junto para as tempestades que geram tanto a questão do adicto quanto as pessoas que perdem um ente querido. 3h30. Samuel, uma última pergunta para encerrar o nosso bate-papo aqui, estamos já na reta final do programa, sobre os familiares, né, as famílias, os amigos aí de pessoas que estão passando por esse processo ou que percebem que a pessoa está estranha, né, como auxiliar também, em que casos indicar que a pessoa procure por uma ajuda profissional. Se tiver, eu acho que o primeiro processo é entender como que você está em relação a uma possível situação. Por exemplo, como eu estou em relação ao possível alcoolismo da pessoa que está do meu lado. Porque se eu tiver com raiva, se eu tiver irritado, e talvez for tentar falar com ele, eu vou levar tudo isso junto. Então talvez o meu discurso não vai ser tão acolhedor. Então talvez não seja o melhor caminho eu falar com o fulano. Vou colocar uma pessoa que está mais tranquila para conversar com ele, para ver se ele não quer ajuda, se a gente não pode fazer um movimento junto, entender essa dor de uma forma diferente. Esse primeiro contato eu acho que é muito importante entender. Se eu vou falar e estou cheio de coisas negativas, estou com raiva, irritado, tem uma grande chance dessa pessoa repelir a minha aproximação. E aí fica mais difícil gerar um movimento mais positivo, que a pessoa aceite e procure ajuda. Muito bem, 3h32. Quero agradecer aqui a participação do Samuel Malafronte Stefan, ele que é terapeuta. Samuel, muito obrigada, viu, pelas informações. Boa tarde e bom trabalho para você.
Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, deixo aqui um abraço a todos que nos assistem, que nos escutam e podem contar comigo sempre, que é um prazer. Muito obrigada, Samuel. Um abraço para você. Agora, 3h33. Antes de me despedir de você que nos assiste pelas redes sociais, lembrando que hoje estamos ao vivo no Facebook da Educadora, também no YouTube, no nosso portal de notícias, que é o elimeira.com.br. E quero falar justamente de uma informação, aí, uma última fofoca de hoje dos famosos, que está no nosso portal, elimeira.com.br, da Mari Gonzalez. Ela que é ex-BBB, todo mundo se lembra aí da Mari Gonzalez. E o cãozinho dela morreu atacado por um Rottweiler, informação que está no nosso portal também. Ela relatou aqui, né, que o cachorrinho dela, que é um Lulu da Pomerânia, coisa mais fofinha, aí um cachorrinho bem frágil, né, pequenininho, ela estava passeando com o cachorrinho, né, e ele foi atacado por um Rottweiler, se chamava Marsh, o cachorrinho dela. Esse acidente aconteceu ontem à tarde, então, enquanto o marido dela, que é o Jonas, passeava com o cãozinho. O Marsh, gente, precisou ser socorrido, olha só, para um hospital veterinário, mas não resistiu aos ferimentos, infelizmente morreu aí o cãozinho da Mari Gonzalez, atacado por um Rottweiler. Ela publicou uma série de fotos aqui com o cãozinho Marsh, que era um Lulu da Pomerânia, e não dá realmente para competir com o Rottweiler, né, gente? É um cãozinho super pequenininho aí, fofinho, e acabou não resistindo aos ferimentos. As informações, as fotos também estão no portal da Educadora, que é o elimeira.com.br. 3h35. Quero me despedir de você que nos acompanhou hoje, nos assistiu pelas redes sociais, você que nos ouviu também pelo portal da Educadora. Amanhã estamos de volta com o Educadora Acontece, sempre depois do Educadora meio-dia. Amanhã também ao vivo pelo seu radinho. Amanhã tem a participação do Leão Lobo também aqui no programa, viu? E continue ligado na programação da Educadora. Mais tarde tem 6h02 com o Bruno Bortolã, com o Danilo Giannini, tem programação musical também. Continue acompanhando a Educadora, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até amanhã. Tchau!